Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, estou passando aqui para compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. Eu quero hoje meditar com você com relação ou a respeito de 3 fases da vida de Jesus. Toda semana eu estarei postando, colocando um vídeo aqui no nosso canal, cujo propósito e objetivo é compartilhar a palavra de Deus com a sua vida, com a sua casa, com a sua família e com os seus amigos também. Eu convido você a fazermos uma leitura da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 18. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 1 e 18 diz assim: Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. Há um ciclo natural da vida, descrito no capítulo de número 3 do livro de Eclesiastes. No capítulo de número 3 do livro de Eclesiastes, nós temos várias questões envolvendo a nossa vida física. Um exemplo disso é que ali no capítulo de número 3 está escrito que há o tempo de plantar, mas há o tempo de colher. Está escrito também que há o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. Há o tempo de falar, mas há o tempo de se calar. E ali também está escrito que há o tempo de nascer e o tempo de morrer. E usando este ciclo natural da vida, nascer e morrer, eu quero falar com você sobre as fases da vida de Jesus relacionado com este ciclo natural da vida. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 1, nos fala acerca do nascimento de Jesus. Lá no capítulo de número 2 e no versículo de número 1, diz que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Então nós temos a informação ali do nascimento de Jesus. Ele nasce em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. E do nascimento de Jesus aos 12 anos, nós temos um espaço ali que não há uma informação. Informação eu digo com relação ao crescimento de Jesus como uma criança. Isto eu falo Jesus correndo, Jesus brincando, mas nós sabemos que ele passa por todas estas etapas. Nós temos o anúncio do nascimento dele no capítulo de número 2 e no versículo de número 1 do evangelho que Mateus escreve. Depois nós não temos outra informação com relação à vida dele. Nós só vamos ter outra informação quando ele tem 12 anos de idade, já lá no templo ensinando os doutores. Depois dos 12 anos, nós também não temos informação. Nós só vamos ter informação ou informações novamente quando ele completa os seus 30 anos. Aí, dos 30 até os 33, nós temos as informações
Jesus percorrendo ali aquelas regiões, Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus fazendo milagres. Então, dos 30 aos 33, nós temos uma informação um pouco mais completa. Agora, do anúncio do nascimento, do momento que ele nasce aos 12, nós não temos uma informação. Dos 12 aos 30 também não temos informação. Mas o meu propósito aqui não é se prender a este tempo que nós não temos a informação ali. O meu propósito é mostrar para você que Jesus nasceu, assim como você também nasceu. Assim também Jesus nasceu. Porém, no capítulo de número 19 do Evangelho escrito por João, nós temos a segunda fase da vida de Jesus. Na primeira fase, ele nasce. Mas no capítulo de número 19, o versículo de número 33, ou o 32 e o 33, diz assim o 32. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele fora crucificado. Versículo 33. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Então nós temos aqui a segunda fase da vida de Jesus. Na primeira fase ele nasce, na segunda fase ele morre. E eu acho isso interessante, porque se eu fosse falar de Pedro, eu ia terminar aqui. Se eu fosse falar de Pedro, eu terminaria exatamente aqui, porque Pedro nasceu e morreu. Se eu fosse falar de João, eu ia terminar exatamente aqui, porque João nasceu e morreu. Se eu fosse falar de Paulo, eu ia terminar exatamente aqui, porque Paulo nasceu e morreu. Se eu fosse falar de Davi, eu iria terminar exatamente aqui. Se eu fosse falar de Moisés, eu iria terminar exatamente aqui. E tantos outros homens que eu poderia citar. Agora, isto não aconteceu com Jesus. Jesus nasceu, morreu, mas no capítulo 20, o versículo de número 13, diz assim, o versículo 13 em diante. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Jesus em pé. Isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. Isso é poderoso demais, sabe por quê? Porque lá no capítulo de número 19, nós temos Jesus como? Jesus está descrito ali no capítulo de número 19, que Jesus ele morre. Mas no capítulo de número 20, nós temos agora Jesus não deitado em uma sepultura, não deitado em uma tumba, mas nós temos agora Jesus em pé. E isto é glorioso. Por quê? Porque quando nós falamos nesta questão, Jesus ele nasceu,
Jesus morreu, mas não parou aí. Jesus nasceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu acho isso glorioso, porque quando estas mulheres estão ali, tristes, chorando, achando que levaram o corpo do mestre, Jesus está em pé. Jesus está em pé, porque ele ressuscitou. E no versículo de número 15 diz: disse-lhe Jesus. Esse Jesus que está em pé também fala, porque Jesus não está morto como Pedro, porque Jesus não está morto como Paulo, porque Jesus não está morto como outras pessoas, mas Jesus está vivo, e vivo para sempre. Eu acho isso glorioso, quando eu penso naqueles discípulos, no caminho de Emaús, quando eles estão voltando para aquela aldeia, eles estão tristes, eles estão ali angustiados, eles estão cabisbaixos, porque eles estão com aquela informação, vivenciando aquele momento em que Jesus é crucificado. Eles estão pensando ainda em toda aquela tortura. Eles até receberam a informação das mulheres de que ele havia ressuscitado. Porém, como Jesus ainda não havia aparecido para eles, eles estão tristes, estão indo cabisbaixo, estão indo triste para a aldeia de Emaús. Só que nós percebemos que de repente se aproxima deles o viajante, e quando o viajante se aproxima, ele pergunta. Qual é a pergunta que o viajante faz? Qual é a pergunta que o viajante está fazendo a eles? O que é que eles estão conversando? O que é que eles estão conversando naquele momento? Só que nós percebemos que eles vão explicar para Jesus, se ele não estava sabendo das coisas que havia acontecido. Porém, enquanto eles vão indo conversando, Jesus começa a discorrer as escrituras para eles. E quando chega na aldeia, quando Jesus vai passar, eles os convidam para que ele entre. E quando Jesus entra no momento do partir do pão, eles percebem que não é só um viajante, que não é só um viajante que se aproximou para conversar com eles, mas que era o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Jesus está vivo. Jesus morreu, mas ele ressuscita ao terceiro dia e se apresenta para aqueles homens, mostrando para eles: eu estou vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aí eu fico pensando em João, porque João, ele vivenciou aquele momento em que Jesus esteve operando na vida de tantas pessoas, milagres, curando, ressuscitando, fazendo multiplicação de pães e peixes. Ele presencia toda esta situação. João também presencia aquele momento em que Jesus está crucificado. João presencia o momento que ele morre. Mas
Jesus se apresenta a João lá na ilha de Patmos. E no capítulo 1, no versículo de número 18, ele diz a João, ele fala com João: João, eu estava morto, mas estou vivo, e vivo para sempre. Aleluia! Isso é glorioso, isso é maravilhoso. É sabermos que o mesmo Jesus que nasceu, o mesmo Jesus que morreu, o mesmo Jesus que ressuscitou, é o mesmo Jesus que está lá na ilha de Patmos falando com João. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Eu estou deixando esta palavra para você, para que você entenda: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Porque eu estou citando isso com bastante repetição, porque você precisa entender, eu preciso entender, nós não servimos um Jesus morto, nós servimos um Jesus vivo. Nós servimos um Jesus vivo, nós servimos um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Morreu, mas não ficou morto, morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Nós temos uma esperança com isso, porque Paulo, escrevendo aos irmãos ali de Tessalônica, Paulo falando com relação ao momento do arrebatamento, Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares. Há uma esperança com isto para nós, há uma esperança com isto para a nossa vida. Assim como Jesus ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. Isso é glorioso. Então eu peço que você compartilhe esta palavra, compartilhe esta mensagem e saiba que Jesus está vivo. E saiba que Jesus está vivo. E saiba que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E tem uma grande bênção para a sua vida, tem uma bênção para a sua família, tem uma bênção para a sua casa. Quem sabe você está como aqueles discípulos do caminho de Emaús, triste, porque quem sabe eles poderiam ir conversando, apareceu para as mulheres, e por que não apareceu para nós? Conversou com as mulheres, e por que não conversou com nós, com a gente? Talvez você esteja nesta mesma situação, quem sabe pensando assim: Jesus fez na vida de fulano, Jesus fez na vida de ciclano, Jesus visitou fulano, por que não me visitou? Mas nesta hora eu tenho uma palavra de Deus para você: Jesus está vivo e Ele te visita aí agora na sua casa. Jesus está vivo, sinta a presença dEle aí aonde você estiver nesse momento, porque Jesus está vivo, é vivo para sempre. Que Deus abençoe. Toda semana eu vou estar compartilhando aqui uma palavra da parte de Deus com a sua vida, e eu peço que você compartilhe este vídeo e possa nos ajudar a compartilhar a mensagem, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e um forte abraço a todos, em nome de Jesus.